E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Excel básico do curso Aprendendo do Início com Daniel Xavier. E hoje nós iremos trabalhar em cima de duas coisas. Vamos trabalhar com alça de auto-preenchimento e vou trabalhar com formatação de número também. Então, são as duas coisas que eu vou fazer na aula de hoje. Galera, primeiro, ao invés de abrir um Excel novo, eu vou pedir para estar abrindo aquele que nós fizemos na aula passada. Então, bora lá? Eu vou dar um Windows Z, esse botão aí que parece uma janelinha no seu teclado, e vou pressionar a tecla E, segurando a janelinha. Pressionei a tecla E, ele vai abrir o explorador de arquivos. Galera, se você preferir, só clicar na pastinha amarela aí embaixo na sua barra de tarefas. Bora lá? Então, o que eu fiz? Eu abri o meu explorador de arquivos. Em documentos, eu criei dentro uma pasta chamada curso de Excel. Dentro dessa pasta, eu salvei um arquivo chamado trabalhando com mesclagem, ok? Eu vou abrir esse arquivo, beleza? Até aí, tranquilo? E esse foi o nosso último arquivo feito na aula passada, ok? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou, aqui embaixo, criar uma nova planilha, certo? Então, eu vou fazer os exercícios de hoje nessa planilha aqui. Então, bora lá. Vou adicionar uma nova planilha. Botão direito aqui nessa planilha 1 que apareceu, opção renomear. Eu vou chamar de formatação. Opa, tá maiúsculo. Vou colocar formatação. Formatação de números. Vamos visualizar uma aula que é super importante hoje, ok? Que é a formatação de número. Vou trabalhar também com o zoom. Note que aqui do meu lado direito, na parte inferior, também vou aumentar o zoom, que é o que eu tenho feito em todas as aulas, ok? Vou deixar no 200, que nem eu fiz na aula passada, para ficar bem bacana para todos enxergarem, ok? E como de costume, vou abrir aqui meu slide e vamos ver. A primeira tabelinha que nós iremos fazer é essa aqui de formatação de números. Note que eu vou trabalhar com um número chamado código, decimal, porcentagem, milhares, moeda. Vou mostrar para vocês data completa e data abreviada também, ok? Então nós vamos fazer essa tabelinha e vocês vão entender como que formata os números, ok? Então, começando aí. Abrir aqui o Excel. Então, na minha célula A1, eu vou digitar formatação de números. Ok? Vou pressionar Enter. O primeiro número que está na minha tabela é o código. Então, vou colocar aqui, código. Repare que ele está pedindo para eu colocar o número 08. Então, vou colocar aqui o número 08. Ok? Coloquei 08. Pressionei a tecla Enter. E ele vai me retornar apenas o número 8. Por quê? Concorda comigo que o 0 à esquerda não vai fazer diferença no meu trabalho? É aí que eu entro com a primeira formatação de número, que é formatar para que eu consiga apresentar o número à esquerda, ok? Então, como que eu vou fazer? Vou dar um clique no meu número 8 aí. Ele apareceu 8 aí para vocês, ok? Ou o número que você digitou, não precisa ser o 8, pode ser o 7, 6. Eu vou colocar com duas casas, ok? Se você colocar mais que 9, você não vai notar a diferença no seu. Então, coloquei 8 aqui. Vou fazer o seguinte, na minha guia página inicial, ó, repare aqui, estou na guia página inicial. Logo após, você tem uma faixa de opções chamada número aqui, ó. Eu estou trabalhando com a faixa de opções número. E por padrão, toda a célula vem marcado como geral. O que eu vou fazer?
eu vou exatamente mexer nessa formatação. Então, olha só, cliquei no número 8, vou clicar aqui na setinha de geral. Repare que ele tem várias formatações de número, vamos entender uma por vez aí, e só que eu vou escolher essa última opção aqui, ó, mais formato de número, ok? Olha só, repare que ele vai me mostrar todas as formas de eu estar trabalhando com o número 8, porcentagem, moeda e assim sucessivamente. No caso, eu quero apresentar um número 0 à minha esquerda, então eu vou personalizar, ok? Vim aqui em personalizar. Repare que eu tenho vários modelos de personalização. O geral, que é o padrão. Repare que aqui em cima ele tem o exemplo. Ó, note aqui. Eu estou trabalhando aqui no personalizado. Repare que ele vai te mostrar o exemplo de como vai ficar e aqui embaixo o tipo. É nesse tipo aqui que eu vou mostrar para vocês como que eu posso estar personalizando esse número. Vou fazer o seguinte. Eu quero que apareça o 0 à esquerda. Coloquei uma vez o número 0. Repare. Coloquei uma vez o número 0. E o que ele me mostrou? No exemplo continua 8 e abaixo no tipo eu coloquei o 0, não é isso? E se eu colocar outra vez o número 0? Repare. Agora eu personalizei a forma de visualização. Eu estou falando que colocando dois números zeros, eu estou falando, se o cara colocar um dígito apenas, do lado esquerdo, ele vai me apresentar o 0. Ok? Eu poderia fazer isso também, caso você colocou 18. Colocar um terceiro. Então, eu estou falando que nessa célula eu preciso de 3 dígitos, senão eu completo com o número 0. Ok? Vou deixar 2 aqui, só para ficar 0,8. E olha só, vou dar um OK. Clicando em OK, eu personalizei como código. Então, digitei. Se eu colocar, por exemplo, 7 agora, ele fica 07. Se eu colocar 4, 4. Se eu colocar 20, aí ele não vai ficar. Por quê? Porque eu indiquei que são duas casas. Vou voltar aqui para 8. Ok? Alguma dúvida aí? Galera, espero que estejam gostando aí, que eu vou prosseguir. O próximo é trabalhar com casas decimais, então, número decimal. Ok? E o número que eu coloquei aqui foi 7. Se eu colocar 7,00, o que acontece? Ele volta para 7 também, não é isso? Porque cai no mesmo conceito. O 0 após a vírgula não vai influenciar no meu valor. Ah, mas eu preciso trabalhar com as casas decimais. O que eu vou fazer? Vou vir aqui em cima, novamente, guia página inicial. Repare, estou trabalhando com a guia página inicial, faixa de opções números, ok? Eu tenho essas duas opções aqui, essas duas opções de trabalho, que é aumentar e diminuir casas decimais, ok? Então, bora trabalhar em cima disso? Então, vamos lá. Eu vou clicar nesse botão aqui para aumentar casas decimais. Repare, eu quero 7,0. 7,00. Opa, fiz demais. Vou diminuir até ficar com duas casas decimais. Então, essas duas opções servem para que eu trabalhe com casas decimais na minha célula onde eu estou trabalhando com números, ok? A próxima opção aí é trabalhar com porcentagem. Porcentagem, ok? Vou aumentar um pouco, ó, se eu der 2 cliques, o que vai acontecer? Ó? Repare que eu vou aumentar a coluna A, dei 2 cliques. Ele pegou o tamanho da coluna A com base no título, formatação. Vou diminuir, porque o título daqui a pouco eu vou mesclar, ok? Diminuir aqui. E na porcentagem, eu vou colocar... Qual o valor que está lá? 13. Vou colocar o número 13, ok? Coloquei o número 13, cliquei em cima do número 13, novamente, guia, página inicial, minha faixa de opções números, eu tenho a opção aqui, ó, já demarcada como porcentagem. Ou se você preferir, pode clicar na setinha aqui do geral e escolher a opção porcentagem, dá na mesma, ok? Só que eu vou mostrar um problema que nós temos. Ó, tanto você clicando aqui nessa opção de porcentagem, quanto você indo
escolhendo porcentagem direto, vai dar na mesma, ok? A diferença é que quando eu cliquei aqui, ele me deu as casas decimais, só que não influenciou, ok? O que eu preciso mostrar para vocês, galera? Quando eu trabalho com porcentagem, se eu colocar primeiro o valor e depois demarcar como porcentagem, ele vai multiplicar por 100 e não é o que eu quero. Trabalhando com porcentagem, olha só, vou clicar na célula e vou pressionar uma vez a tecla Delete. O que eu tenho que fazer? Quando eu for trabalhar com porcentagem, primeiro eu vou marcar a opção de porcentagem, tanto faz essa já mostrada aqui ou a opção de porcentagem que está quando eu clico na setinha do geral, ok? Tanto faz. O que acontece? Eu marquei agora como porcentagem primeiro e pressionei e coloquei o número 13. Quando eu trabalho com porcentagem, primeiro eu indico que aquela célula vai trabalhar com porcentagem e depois eu aplico o valor, e não ao contrário. Se você primeiro colocar o valor e depois demarcar como porcentagem, como vocês viram, vai multiplicar por 100, ok? Eu preciso diminuir essas casas decimais para ficar somente o número 13, opção diminuir casas decimais, ok? Bora lá, prosseguindo aí. A próxima é trabalhar com separador de milhares, ok? Então, milhares. Trabalhei com 40, 4.030, ok? Pressionei a tecla Enter. E eu preciso que coloque o separador de milhares, aquele pontinho dividindo o 4.000 do 0,30, ok? Se você notar, ainda na página inicial, ao lado de porcentagem, eu tenho um botão aqui chamado separador de milhares, ok? É essa sequência com 3 zeros aí. Eu vou marcar o separador de milhares. Olha só, ele me mostrou como que vai ficar o valor. Posso diminuir as casas decimais para ficar só com os milhares, ou se você preferir, pode deixar as casas decimais. Quando eu marco essa opção separador de milhares, ele vai separar tudo, o que for casas decimais, o separador de milhares e assim sucessivamente, ok? Vou deixar aqui com as casas decimais também e vou para a próxima opção. Na próxima opção, eu vou trabalhar com moeda. Vou colocar aqui moeda, ok? E abaixo aqui de moeda, vou colocar contábil. Para vocês entenderem a diferença, ok? E lá de cima, aqui no moeda, eu estou trabalhando com contábil. Eu coloquei R$75 no moeda. Então vamos colocar R$75, ok? E no contábil também vou colocar 75. Vamos ver a diferença, ok? Vim aqui no moeda, vou marcar essa opção, cliquei na opção nos R$75 de moeda, vou vir aqui em cima na opção geral, que está na faixa de opções de número na guia página inicial, cliquei na setinha e eu vou escolher a opção moeda, ok? E no contábil, vou fazer a mesma coisa e vou escolher a opção contábil. Se eu vou aumentar um pouco a coluna aqui, coluna B, repare a diferença. O moeda, ele fica mais junto do valor, o R cifrão. E no contábil não. O contábil você nota que tem já tem um espaço maior. Galera, existe diferença? Sim, existe. Geralmente o contábil ele é usado para uma precisão maior. Se você deseja ter uma precisão maior nos seus valores, marque como contábil, ok? Alguma dúvida? Só implementei um valor aqui, que foi o contábil, e vou colocar abaixo aí data e data completa. Coloquei data e data completa, que vai ser a data abreviada e a data completa. Data completa. Então, olha só, vou colocar no data abreviada
06 barra 03 barra 2020, ok? E no de baixo a mesma coisa, vou colocar 06 barra 03 barra 2020. Bom, aqui eu estou trabalhando com data, ok? Mas vou clicar aqui na opção de data completa, no 6 do 3 da data completa, e vou vir aqui em cima e marcar essa opção aqui, ó, marcar como data completa. E ele me mostrou um monte de hashtag. Se você não se deparar com essa opção, é sinal que está faltando espaço para mostrar esses valores. Como que eu resolvo esse problema? Note que eu preciso aumentar a coluna, então eu não vou aumentar a coluna A, no caso eu preciso aumentar a coluna B. Tem uma linha divisória entre a coluna B e a coluna C, passei o mouse, lembra do formato, clico seguro, ou se preferir 2 cliques rápidos, não é isso? E já ajustou a coluna aqui para mim, ok? Até aí, tranquilo? Então, essa foi a minha formatação de números, ok? Galera, na opção aqui do data, que é a data abreviada, se eu voltar aqui em cima, ó, repare que ele já pegou como data, mas se eu voltar para geral, ele vai me dar um código. Esse é o código para gerar aquela data. Vou voltar para a data abreviada, ok? Até aí, tranquilo? Outras formatações eu vou mostrando no decorrer do curso, só que essas aqui são as principais que nós iremos utilizar durante o Excel básico, ok? O que eu vou fazer? Primeiro, vou formatar essa tabela assim como todas as outras, vou passar o mouse, olha só, ela não está mesclada, então eu vou mesclar, passei o mouse em formatação, que se encontra na coluna A, linha 1, na célula A1, clico seguro e arrasto até a coluna B, ok? Coluna B1. Vou vir aqui na minha guia, página inicial, opção de mesclagem. Repare que eu cliquei na setinha. Se eu marcar a opção mesclar célula, cliquei na setinha, vou marcar só a opção mesclar célula. Repare que ele mesclou, mas não centralizou. Só que eu preciso centralizar essa opção. O que eu faço? Eu vou vir trabalhar com o alinhamento. Olha só, galera. Então, se você notar, aqui em cima, na sua guia, página inicial, você tem os alinhamentos horizontais. Ok? Na aula passada eu falei dos alinhamentos verticais. Então, agora vamos trabalhar com os alinhamentos horizontais. Ok? Então, bora lá. Você tem o alinhar à direita, o centralizar, e o alinhar à esquerda, que é o padrão. Vou centralizar, vou colocar em negrito, ok? Vou selecionar aqui de código até data completa e vou marcar como negrito também, ok? Selecionei essas opções, agora eu vou selecionar a tabela toda e vou aplicar bordas. Na guia página inicial, cliquei na setinha de bordas, não vou lá na mais bordas, vamos lá, mais bordas. Vou selecionar um tipo de borda. Hoje eu vou trabalhar com essa borda dupla aí. Vou colocar uma cor. Vou colocar a cor... verde mais... Esse verde mais semelhante ao Excel. Eu quero o contorno. Só que na interna eu não quero com a borda dupla. Então vou marcar essa borda simples. Vou escolher essa mesma cor e vou marcar como interna. Repare que eu modulei como que eu quero. Vou dar. Se eu quiser barra divisória na horizontal, eu posso estar marcando essas opções. Não gosto muito de trabalhar. Acho que dificilmente você vai precisar disso numa tabela. Mas tem essas opções também. E vou dar um OK. Beleza? Então, olha só. Repare que a minha tabela ficou nesse formato. Vamos visualizar? Arquivo, imprimir. E olha só, ficou nesse formato aqui. Mas eu quero aumentar um pouco a minha tabela. Então vou selecionar a minha tabela toda. Vou colocar um tamanho. Vou colocar um tamanho 26 aí, vai. 26. Nossa, que exagero, ok? Sem problema. O que eu vou fazer? Vou selecionar, ó,
da linha A2, que é a minha célula A2 onde está código, e vou selecionar até o final da tabela. Não vou pegar a primeira porque está mesclada. Selecionei só essa parte. Vou vir aqui na minha guia página inicial, certo? Eu tenho uma opção aí chamada formatar, está logo à sua direita aí, ok? Peguei aqui do meu lado direito formatar, vou clicar na setinha, ok? Cliquei na setinha aí e vou usar essa opção autoajuste da largura da coluna, ok? Vamos visualizar como ficou. Se vocês forem na guia arquivo, opção imprimir, ele vai te mostrar que só está aparecendo uma coluna. Por quê? Falta espaço. Vamos resolver esse problema. Vou voltar aqui na minha setinha para voltar. Ele voltou para a guia página inicial. Vou pedir para vocês estarem indo nessa guia aqui, layout da página. Fui na guia layout da página e tem uma opção aí chamada orientação. E na orientação eu vou escolher o formato paisagem, ok? Agora, se eu for na minha guia arquivo, clicar em imprimir, olha o que aconteceu. Ele está aparecendo aí. Galera, mais para frente eu vou formatar a minha tabela para ela ficar centralizada. Eu posso estar utilizando. Só que eu vou ter uma aula só falando disso. Então, eu só trabalhei com a orientação para que vocês visualizassem uma folha só. Ok? Vou tirar aqui, vou pressionar a tecla ESC para voltar e vou fazer o seguinte. Para que eu não perca meus arquivos, eu vou lá em cima na minha guia, eu tenho uma opção aí chamada salvar, que já tem um ícone aí para vocês. Se não tiver, aqui na frente tem uma setinha para você modificar o que você quer que apareça na barra de acesso rápido. Essa é a barra de acesso rápido que eu posso estar personalizando para escolher o que eu quero que apareça de início. Eu marquei como salvar. Se você não tem aí o salvar, pode marcar o salvar, ok? Uma outra coisa também legal de você saber é, se você der 2 cliques no página inicial, por exemplo, dei 2 cliques no página inicial, sumiu a minha faixa de opções. Para voltar, é só dar 2 cliques em uma das guias, aqui, um dos menus. Não, pode ser em qualquer um dos menus, não precisa ser só no página inicial. Olha só, dei 2 cliques no layout da página, 2 cliques no layout da página e ele volta, ok? Eu tenho também essa opção de salvamento automático para quem trabalha com o Office 365. Eu tenho essa opção que automaticamente ele vai salvando, ok? Só habilitar. Vou deixar, olha só, ele está me perguntando se eu quero salvar. Não, vou fechar aqui, vou deixar salvamento automático fechado, porque senão vou ter que vincular com o meu OneDrive, ok? Então, ou eu clico nessa opção salvar, ou eu venho aqui em arquivo, opção salvar. Aí eu salvei as minhas atualizações que foram feitas, ok? No caso, o salvar não vai abrir a telinha, porque esse arquivo eu só abri no início da aula, certo? Esse arquivo nós abrimos no início da aula. Se você quer salvar uma cópia, você pode utilizar o salvar como. Aí você pode salvar em qualquer outro lugar, ele vai te abrir a janela. O salvar só vai atualizar o que nós fizemos até agora, beleza? Até aí? Então, olha só, a primeira tabelinha que foi explicando os formatos de número, eu acabei. Então, eu vou trocar a cor aqui embaixo, botão direito, olha só, vou aqui embaixo na minha tabela, botão direito em cima dela e vou trocar a cor. Botão direito, cor da guia, vou escolher uma cor, vou deixar o azul, não, essa aqui eu vou pintar de amarelo, por exemplo, ok? Se eu, por acaso, vou clicar aqui com o botão direito na tabela anterior, por acaso eu escolhesse a opção ocultar, pode marcar. Botão direito em qualquer uma das duas, ocultei. Olha só, eu escondi a minha tabela, coisa que eu posso mostrar novamente. Botão direito, reexibir. E olha só,
tabela mesclada na horizontal. E olha o que eu vou fazer, vou dar um OK e ela volta, ok? Vou adicionar uma nova tabela, olha só, vou na tabela mesclada e vou adicionar uma nova tabela. Olha o que acontece, ela adicionou uma segunda tabela entre as duas que eu já fiz, só que eu quero ela no final. Clico na tabela 2, seguro o clique e arrasto até o final. Ó, repare que você vai ter uma setinha escura aí, mostrando para vocês, ó, essa setinha escura, mostrando onde vai ficar, ok? Vou soltar o clique e a tabela 2 voltou. Eu posso estar movimentando, clico seguro, olha só a setinha escura aí, e olha, eu posso estar movimentando as tabelas, ok? Botão direito aí na tabela 2, vou renomear e eu vou trabalhar com o nome auto, no caso só o A maiúsculo, auto preenchimento. Criei uma nova tabela, ok? E nessa auto preenchimento, vou mostrar para vocês o que nós iremos fazer. É essa tabelinha aqui, olha, nós terminamos essa e vamos para a próxima. Eu quero que apareça domingo, segunda, janeiro, fevereiro até dezembro e assim por diante, ok? Só que note que eu tenho várias informações seguintes. Você me fala, poxa, vou ter que digitar tudo isso. Não, nem sempre. É aí que eu entro com o auto-preenchimento. Eu já cheguei a abordar isso na primeira aula que nós digitamos, ok? E hoje eu vou dar mais ênfase nessa opção. Olha só, vou aumentar o zoom, novamente aumentando o zoom aqui. Aumentei o zoom, vou trabalhar com o zoom, nesse caso eu vou colocar 180, ok? Que eu vou precisar da linha 12 aqui no caso. O que eu quero? Eu quero que a primeira coluna fique de domingo a sábado, ok? Então vou colocar aqui, domingo. E vou pressionar uma vez a tecla Tab, que eu confirmo, e vou para a coluna B, ok? Uma coisa importante, se eu clicar no domingo, sempre depois de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, então os valores são contínuos, os dias são contínuos, não vai ter mudança. Então o que eu vou fazer? Na alça de auto-preenchimento, eu clico na célula que eu digitei domingo, no caso A1, abaixo aí no meu lado inferior direito, note que você tem um pequeno quadradinho aí, não é isso? Essa é a alça de auto-preenchimento. O que eu vou fazer? Passei o mouse em cima dela, ela vai ficar com uma cruz mais fina aí, não é isso? Tomem cuidado, você tem esse formato que é para seleção, esse formato que é para movimentação e esse formato que é para auto-preenchimento. Clico, seguro e vou arrastando. Ó, repare que vai aparecendo o nome à minha direita aqui. Quinta, sexta e sábado. Então foi até a linha 7. Vou aumentar a coluna A. Opa, não preciso clicar e segurar. Basta eu dar 2 cliques e já aumenta. E olha só, na segunda coluna, janeiro, fevereiro, março, então eu vou colocar janeiro e vou pressionar a tecla Tab, vou clicar em janeiro, vou fazer a mesma coisa, alça de auto-preenchimento, clico seguro e vou arrastando. Olha que bacana. Dezembro, vou aumentar a coluna. Opa, o próximo são os meses, só que abreviados. É o Jan. Vou clicar no Jan, clico seguro e arrasto. E eu posso fazer isso com números também. Olha só, número 1, 2, 3, vou colocar o número 1. Vou fazer a mesma coisa. Clico, seguro e arrasto. Agora calma. Opa, deu um erro aí. Por que deu esse erro? Porque eu só copiei o número 1. Prestem atenção aqui. Quando eu faço isso com números, ele não sabe o próximo número. Ah, mas é tão óbvio que eu estou trabalhando com números, o próximo é o 2. Nem sempre. Às vezes eu posso trabalhar com números pares, ímpares e assim sucessivamente. Eu preciso demarcar como que eu quero trabalhar. Note que quando você fez o auto-preenchimento, vai aparecer uma pequena caixa aí para vocês, com um sinalzinho de mais, não é isso? Então,
Cliquei nessa setinha e eu posso estar escolhendo preenchimento relâmpago, preencher em série, preenchimento somente com a formatação e assim sucessivamente. Preencher sem formatação. Eu vou marcar essa opção, preencher em série. Aos poucos nós vamos conhecendo essas opções, ok? Olha só, agora ele me mostrou até o número 12, ok? Logo após, eu vou trabalhar com os números pares. Nesse caso, se eu fizer o auto-preenchimento só arrastando, o preencher em série não vai me ajudar. Então, eu tenho que falar como que eu quero trabalhar. Vou trabalhar com números pares. Vou colocar na coluna E, linha 1, 2, e na coluna E, linha 2, o 4. São esses dois valores. Vou selecionar, olha só o formato do meu mouse, formato seleção. Clico, seguro e arrasto até o 4. Vou passar o mouse em cima da alça de auto-preenchimento. Ok? Então, passei o mouse aqui na alça de auto-preenchimento. Vou clicar, segurar o clique, arrastei até o final. E repare, trabalhei somente com os números pares. Ok? Posso fazer a mesma coisa com os números ímpares. 1 e 3. Vou selecionar do 1 e o 3, ó, seleção, clico seguro, arrasto até o 3. Faço o auto-preenchimento, alça de auto-preenchimento, clico seguro e arrasto. E o próximo, eu vou trabalhar com data. 01/03/2020. Opa, pressionei Enter. Se apareceu aí o hashtag, é que falta espaço, aumenta a coluna. Vou fazer o auto-preenchimento. E tá aí. Fizemos o nosso trabalho. Só que tem um porém. Repare que aqui eu tenho vários valores com um dígito só. Aqui já tem menos. E aqui também. Eu vou pedir para trabalhar com todos com 2 dígitos. Eu vou selecionar essa coluna, as 3 colunas. E vou fazer o seguinte. Vou na minha guia página inicial e vou trabalhar com a opção de número. Vou clicar na setinha de geral. Geralmente todas as opções, todas as células já vêm com um geral padrão. Olha só, vou em mais formatos de número, número personalizado. E olha só, eu vou aumentar o zoom aqui para vocês entenderem. Vou apagar esse geral. E vou colocar 2 vezes o número 0. Se você colocar o número 3, repare que vai acontecer. A falta de um número, ele vai acrescentar com 3. Não é isso que eu quero. Eu quero colocar número 0, para ficar 0, 1, 0, 2. Repare que eu coloquei 2 vezes o número 0 e vai ficar dessa forma. Ok? Feito isso, vou dar um OK. E repare, aconteceu que ficou nesse formato. Galera, até agora eu aumentei e diminuí as colunas manualmente, certo? Que é passando o mouse entre as linhas. E se eu precisasse colocar valores nas colunas? Vou selecionar essa coluna aqui, ó, coluna D, passei o mouse no 01, passei, olha o formato, seleção, vou até o 23, clico, seguro e arrasto até o último valor, que é o 23, ok? Selecionei essas 3 colunas. Se vocês notarem, na guia página inicial, eu tenho a opção de formatar. Olha só, página inicial, formatar. Já trabalhei isso com vocês. Só que no formatar, ao invés de autoajuste da largura da coluna, eu tenho uma opção chamada largura da coluna. Na largura da coluna, vou falar que eu quero o número 5, ó. Repare, coloquei o número 5. Dei um OK. Eu estou falando que todas as 3 colunas vai ter o padrão do valor 5. Ou seja, a largura da coluna, das 3 colunas está demarcada com o 5 de largura. Ok? E para colocar bordas, se eu selecionar tudo, eu vou aplicar bordas aqui embaixo. É o que eu quero? Bora lá, vou selecionar e depois vou mostrar para vocês como tirar dessa parte. Selecionei,
vim aqui na minha guia página inicial, vou trabalhar com a opção de bordas, cliquei na setinha de bordas, vou marcar como todas as bordas para vocês estarem visualizando, ok? O que eu vou fazer? Arquivo, imprimir. Na guia arquivo imprimir, note que aconteceu isso aqui para vocês. Olha só, ele está me mostrando que tem as células aqui embaixo que não precisava, ok? Então é o que eu vou fazer, vou tirar essas bordas desnecessárias. Então, vou voltar aqui, vou selecionar só essa parte da célula A8 até A12. Selecionaram? Vou na opção de bordas, última opção, mais bordas. Notem. Na opção de mais bordas, você nota que ele já está te mostrando que tem bordas no meio, à esquerda, embaixo e na direita em cima. Só que tem um porém, eu não posso tirar a borda de cima, porque senão tira a parte de baixo de sábado. Então eu vou fazer o seguinte, vou manter a borda de cima, eu não quero bordas no meio, então desmarco essa opção. Não quero bordas aqui embaixo, então desmarco também essa opção. E não quero bordas à minha esquerda, ok? Feito isso, ele vai ficar só nesse formato, ó. Opa! Vai ficar só nesse formato, com bordas a minha na parte superior e a minha direita. Então, até aí, tranquilo. Vou dar um OK. E notem que, quando eu clicar em arquivo, imprimir, o que aconteceu? Ele vai me mostrar exatamente que agora não tem mais bordas aqui embaixo de sábado. Ok? Vou aumentar. Como eu fiz em todas as aulas, vou selecionar de domingo até o final, o último dia aqui, no caso 12/3. As datas, os valores, assim, são exemplos. Porém, vocês podem colocar outros valores que vai dar o mesmo resultado. Ok? Vou selecionar. Vou colocar aqui um número, vou colocar tamanho 20. Coloquei o tamanho 20. Vou novamente fazer o seguinte, formatar. Vou usar a opção autoajuste da largura da coluna, ok? Se vocês notarem, a data não vai aparecer. Ah, como que você sabe? Porque eu tenho uma linha tracejada aqui na vertical que está me mostrando o limite da folha na vertical e o limite da folha na horizontal aqui embaixo. No meu caso aqui deu até a linha 41, coluna F, ok? Ó, vou clicar em arquivo, imprimir e vocês vão notar que não vai aparecer a data. A data está aparecendo aqui em outra folha, ok? Então vamos ajustar isso. Vou voltar aqui e vou na minha guia layout da página, orientação, vou colocar como paisagem. Arquivo, imprimir. E notem que agora sim ficou num formato até melhor de se visualizar. Eu gosto muito de trabalhar com a orientação da folha paisagem, galera, principalmente no Excel, ok? Fica bem melhor a visualização da minha tabela, ok? Abrange mais colunas e assim sucessivamente. Não que você seja obrigado, porque aí depende do seu trabalho, depende do que você está fazendo, ok? Nas aulas vocês só vão aprender como manipular a ferramenta. No decorrer, vocês usam de acordo com o que precisam. Galera, então eu vou finalizar a aula de hoje. Antes, vou salvar aqui. Cliquei no salvar. Vou fazer o seguinte. Vou trocar a cor aqui da guia. Colocar um vermelho. Então, eu vou fazer outro, só mostrando para vocês um último esquema. E se eu adicionasse uma tabela e eu não fosse usar? Preciso excluir essa planilha 3. Botão direito na planilha 3, eu tenho a opção excluir. Ok? Então eu posso excluir uma tabela também. Vou na guia arquivo, opção salvar.
Galera, então o que eu vou fazer? Vou finalizar a aula de hoje. Espero que tenham gostado aí. Se vocês estão curtindo as aulas, dê um like para eu saber que vocês estão gostando. Sempre vou estar postando novos vídeos. Sigam o canal, marque o sininho, assim você vai saber sempre que eu subir um novo vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima, galera. Tchau, tchau.